Tudo bom, gente? Eu preparei essa aula para vocês sobre paragrafação para a gente entender um pouquinho mais de como que funciona essa estrutura do parágrafo em português. Para a gente entender que a estrutura de um parágrafo é a mesma de um texto dissertativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, só que muda os nomes das coisas. Tópico frasal, frase primária, frase secundária. Vocês vão perceber que muito do que eu falo nesse vídeo, nesse slide, está ligado diretamente a coisas que a gente já viu, como o processo de expansão por associação, por identidade, por oposição, as máximas de Grice, a necessidade de haver clareza quando você fala, de não fugir do tema. Basicamente, eu estou tentando mostrar para vocês que o conhecimento, nesse caso, ele pertence a todo um conjunto de coisas, ele é sistêmico. E esses slides vocês vão ver. Para não ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes, dois slides de 18 a 20 minutos aproximadamente, em que vocês vão ver a apresentação de estrutura de parágrafo em português. O primeiro slide eu vou colocar agora. Espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo slide. Bom, a aula de hoje é a respeito de parágrafo, estruturas de parágrafo. A gente tem esse texto aí no início que diz que o parágrafo é organizado em torno de uma ideia, de um núcleo desenvolvido por ideias secundárias e pode ser formado por uma ou mais frases, mas eu acho que a gente pode resumir isso da seguinte maneira. O parágrafo ele é uma micro-unidade de um texto dissertativo, uma menor unidade de um texto dissertativo. Aquela mesma estrutura de texto dissertativo que vocês aprenderam na escola, de introdução, desenvolvimento, conclusão, se aplica ao parágrafo a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter nomes diferentes para as mesmas coisas. O que antes chamava de introdução, você vai chamar de tópico frasal. Então, a partir disso, no momento que você tem o tópico frasal, você vai ter expansão da ideia. A ideia vai se desenvolver. E esse processo de expansão, a gente dá o nome disso de expansão, que foi um assunto que a gente já viu em sala de aula em outra situação. Quando a gente chegou a falar a respeito de coerência, nós falamos de expansão por associação, por identidade, por oposição, é isso. Na verdade, o tópico frasal é aquela frase que orienta o processo de expansão do texto dentro daquela estrutura. E isso é muito interessante da gente perceber, com o parágrafo como uma unidade menor de um texto dissertativo e, ao mesmo tempo, resguardando as mesmas características do texto dissertativo. Aquela coisa não se altera muita coisa. Bom, então vamos prosseguir. Já entendendo que o parágrafo é uma unidade que se organiza em torno de um núcleo de ideia, a gente já pode começar a discutir. E lembrando que nós já vimos essa questão em coerência, quando nós falamos de coerência, a expansão por associação, identidade e oposição. Vamos prosseguir. Vamos lá. E quais são essas partes do parágrafo que eu estou dizendo para vocês, que são as mesmas partes que a gente tem dentro de um texto dissertativo como um todo? A introdução, que no parágrafo se chama tópico frasal, é a frase primária, que no texto é o desenvolvimento, que no parágrafo se chama frase primária, explanação, e a frase secundária de explanação, que é quase que se fosse a conclusão do parágrafo. Muitos alunos perguntam qual o tamanho do ideal de um parágrafo. Bom, na verdade, não tem uma regra muito definida a respeito disso. O que eu posso te dizer é que um parágrafo ele vai ter muita em função do tamanho do texto como um todo. Às vezes, você vai precisar de muita coisa para desenvolver uma ideia de conclusão, uma ideia de desenvolvimento dentro de um parágrafo, e num outro parágrafo você não vai precisar disso. Eu posso dizer que, por uma questão de equilíbrio, um texto que tem aproximadamente 25 a 30 linhas, nós estamos falando de parágrafos de 6 linhas, por volta disso, mais ou menos. Bom, então é isso. As partes de um parágrafo correspondem às partes de um texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão, só que aqui chama tópico frasal, primária e secundária. Ok? Esse aqui é um exemplo tipo de um parágrafo em que o cara fala: a poluição que se verifica principalmente nas capitais do país é um problema relevante. Bom, isso é o chamado tópico frasal, é a ideia núcleo, é a partir dela que você vai expandir tudo que você vai desenvolver de ideia. Expandir como? Daqueles processos que nós falamos, da associação, da identidade, da oposição e tudo mais. Aí o cara faz o desenvolvimento da ideia. O governo, por exemplo, esse caso aqui é um caso de uma expansão por exemplificação. Se parece muito com a chamada expansão por associação, que nós já vimos
em outra situação. Aí o cara diz assim, não, o governo, por exemplo, deve rever sua legislação de proteção ao meio ambiente ou fazer valer as leis em vigor. O empresário pode dar sua contribuição, instalando filtros de controle dos gases e líquidos expelidos, e a população utilizando menos transporte individual e aderindo aos programas de rodízio de automóveis e caminhões, como já ocorre em São Paulo. Aí, isso aqui é o desenvolvimento. Ele dá uma série de exemplos de medidas que as pessoas podem fazer para combater o problema, que é a questão da poluição, né? E, por fim, você tem o que ele fala ali de que as medidas que venham a excluir qualquer um desses três setores da sociedade, quer dizer, empresários, governo e a população, tendem a ser inócuas no combate à poluição e apenas onerar as contas públicas. Bom, isso aqui é a conclusão que o cara chega no parágrafo. Você percebeu que o texto tem a mesma estrutura que a gente tem num parágrafo normal, num texto normal de introdução, desenvolvimento e conclusão? É a mesma coisa. O parágrafo é um microtexto dissertativo. Não tinha como ser diferente, né? Seguindo, vamos lá então, a gente vai expandindo a ideia para outros pontos, além dessa simplificação. Então, como que a gente desenvolve um parágrafo, né? A questão é como que eu vou desenvolver um parágrafo, como que eu vou estruturar esse parágrafo. A princípio, você tem que ter uma ideia de ponto de partida, que é o seu tópico frasal, que é aquela afirmativa a partir da qual você vai expandir, por coerência, todo o conteúdo do seu parágrafo. Apresentou essa afirmativa, você vai desenvolver a partir dali com exemplificação, com justificativa, com lados opostos, etc, 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 etc. Mas, e quando a gente desenvolve esse parágrafo, a gente tem que estar atento a algumas características que são muito importantes na qualificação de um parágrafo. O que é um bom parágrafo? A questão é essa. Às vezes o aluno pergunta qual o tamanho que eu tenho que ter de um parágrafo, tamanho máximo, tamanho mínimo, mas o cara não se preocupa em responder uma pergunta que é muito interessante, que é qual é o tamanho de um parágrafo? Qual é o bom tamanho de um parágrafo? Não, o bom tamanho, desculpa. Quais são as qualidades de um parágrafo? Então, nós vamos trabalhar aqui com esses 6 elementos que eu vou chamar a atenção de cada um deles. Bom, primeira coisa, um bom parágrafo, ele tem unidade. Ele está preso a uma ideia central que está representado lá naquela ideia de tópico frasal que você viu. Então, ele tem um conceito de unidade. Ele não viaja, ele não foge daquele tópico, daquela ideia central. Isso aí se liga muito àquilo que a gente já viu em sala de aula uma vez, das máximas de Grice, que é a máxima de relevância. Você só diga as coisas que são relevantes para o que está em andamento. A questão é essa. Outra coisa característica de um parágrafo, de um bom parágrafo, é a coerência, aquilo que nós falamos. Vamos voltar lá no que nós vimos em sala de aula, que é a questão da coerência, a expansão por associação, por oposição, por identidade. O parágrafo é coerente, ele apresenta uma ideia nas suas primeiras linhas e ele se mantém fiel e se desenvolve, se expande a partir dali. Esse é um bom parágrafo. Por fim, terceiro item, a coesão. O texto tem que ser coeso, ele tem que ser conectado. E como é que você melhora a coesão do seu texto? Lendo o seu texto. Você terminou de ler o seu texto, leia, se for o caso, em voz alta, se você puder, né? Não vai dar para o cara fazer isso, o cara ler o texto em voz alta. Mas você pode ler o seu texto em casa, você pode ler, porque o primeiro leitor do seu texto tem que ser você, cara. Não tem jeito. O seu primeiro leitor é você mesmo. Então, a gente tem que ter muito claro essa ideia de que o texto tem que não ter repetição de palavras, você tem que demonstrar que você tem vocabulário, etc, etc, etc. Entendeu? Ele tem que ser coeso, ele tem que ter fluência. Nós vimos o assunto coesão em outra aula e a gente acaba, se quiser dar uma olhada lá, retoma, que nós detalhamos muito essa questão da coesão. Bom, o terceiro elemento é a questão da clareza. A clareza, ela retoma o conceito que a gente viu do Grice, que é aquela questão da máxima de modo, seja claro, seja relevante, seja objetivo, né? Isso é muito importante. A gente tem que lembrar que a ambiguidade na publicidade é bacaninha, é bonito, mas no dia a dia não é interessante a gente ter esse tipo de sentido ambíguo, ainda mais num texto técnico, você quebra o texto, né? Outro item, correção gramatical. O que a gente vai falar sobre correção gramatical? Correção gramatical, hoje em dia tem muito editor de texto, o camarada,
ele consegue cometer erros grosseiros gramaticais se ele for uma pessoa com muita dificuldade de uso de tecnologia. Porque, por exemplo, o Word ele faz correção gramatical já há muitos anos e atualmente fazem correção até de concordância. Existem editores de texto que operam até em conjunto com o browser, com o navegador que você tem. Não é uma coisa assim tão absurda da gente ter, não. Isso aí é tranquilo. Mas tem que sempre prestar atenção. Prestar atenção é muito importante. Mas o maior problema não é não correção gramatical. O maior problema de um parágrafo não é a correção gramatical, porque um equívoco ou outro pode acontecer, um erro de digitação, que não é uma questão de correção gramatical, mas um erro ou outro pode acontecer, isso não é uma coisa absurda não. O problema é esse erro se repetir. E a outra coisa é muito mais grave você ter um parágrafo que você não tem coerência e não tem clareza do que a questão de correção gramatical. E, por fim, a questão da síntese, né? A síntese é uma coisa que é muito interessante a gente ter em mente, porque é você ir direto ao assunto, é você não ficar dando volta. Às vezes o aluno acha que o professor vai avaliar o trabalho dele em função da quantidade de coisas que ele escreveu. Isso não é verdade, isso não funciona, muito pelo contrário. É chato pra caramba você ler um trabalho de um aluno que você nitidamente vê que ele não tem o que dizer, ele só fica enrolando para dizer nada. Isso é muito ruim. Eu estou falando do lado do professor. Não é nada legal. Não é nada legal mesmo. Bom, então nós vimos que as qualidades de um parágrafo são unidade, coerência, coesão, clareza, correção gramatical e concisão. Isso é um bom parágrafo. Com relação ao tamanho do parágrafo, nós vimos que vai variar muito o que você está dizendo e em que contexto você está escrevendo o seu texto. Vai variar muito, mas segue basicamente o princípio de que você tem um tópico frasal e uma expansão. E essa expansão é o que vai delimitar o tamanho do seu parágrafo. Então vamos ver, esse tópico frasal que eu falei para vocês, ele deve ser obrigatoriamente claro, específico e detalhado. Ele deve dizer do que trata o assunto de uma maneira que não seja genérica, fugindo daquela questão da ambiguidade que a gente comentou, que no texto acadêmico, no texto técnico, ele é um problema, não é uma coisa legal. Na publicidade é divertido e tudo mais, mas aqui não é. Então, o tópico frasal, que é o tema central do seu parágrafo, normalmente vem no início do parágrafo, se ele for inútil, não serve para nada, né? A clareza dele é que vai permitir que você desenvolva a coisa de forma mais interessante. Vamos ver uns exemplos de tópicos frasais obscuros, né, de afirmações que elas sozinhas elas não dizem absolutamente nada sobre o que você está colocando. A frase, por exemplo, para treinar um animal devemos saber como fazê-lo. Isso é absolutamente até redundante, né? É igual se dizer assim, para o cara poder dirigir é importante saber como guiar. Bom, claro, isso aí é absolutamente redundante, desnecessário. Então, esse caso que a gente tem aqui é o chamado tópico frasal obscuro. Ele não diz o que é exatamente. Ler é importante, tá? Por quê? Para quê e o quê? É uma afirmativa que é muito genérica. E o grande problema das afirmativas genéricas é que elas acabam se perdendo dentro do universo de informação que não diz muita coisa. Abrange muita coisa, mas não diz muita coisa. O problema de ser genérico é isso. Você abrange muita coisa, mas você não diz muita coisa sobre nada, né? Bom, e por fim a TV prejudicial. Por que, para quem, como, em que situação? Exatamente isso. Isso que é tipicamente um tópico frasal que a gente chama de tópico frasal obscuro. Uma afirmativa que não tem uma sustentação que deixe mais ou menos claro o que você vai falar exatamente. É prejudicial em que sentido para a pessoa? Como que isso funciona financeiramente, em termos de saúde? Financeiramente não, a gente compra compulsivamente. Mas enfim, ou de costumes, de mudança de costume que a pessoa não quer que tenha, enfim, eu não sei como é que funcionaria, não está claro para mim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos detalhar esse tópico frasal, vamos tornar esse negócio mais claro, esse negócio mais objetivo, no sentido de não deixar muitas dúvidas sobre isso. Eis aqui os mesmos tópicos frasais, só que dessa vez eles estão mais claros. Vamos pegar o tópico frasal. Para treinar um animal, devemos saber como fazê-lo. A proposta que se faz é ensinar um papagaio a falar requer muito tempo e paciência. Ele se especifica muito claramente que é um papagaio. E o parágrafo vai trabalhar essa paciência e esse tempo no treinamento do papagaio. Mas
ele é mais claro do que foi afirmado antes. Segundo o tópico frasal que era obscuro anteriormente, ler é importante. Tá. A leitura desenvolve no leitor o domínio das possibilidades expressivas de sua língua. Exatamente isso. Essa afirmativa, ela de certa forma, ela está explicando por que ler é importante, qual é a importância de ler. E isso aí é um negócio interessante, porque esse tópico frasal, ao mesmo tempo que ele é um tópico, ele pode substituir o tópico frasal inicial, ele também pode funcionar como uma frase primária de explanação desse tópico, porque ele é quase uma explicação. E por fim, o que a gente tem aqui é a TV prejudicial. Devido ao seu próprio fim, a TV comercial estimula o consumismo. Tá vendo? Aí ele pegou uma questão do prejudicial, que é a questão do consumismo, que quando você tinha o tópico frasal sozinho não estava claro. Que lição a gente tira disso? A gente tira a seguinte lição. Se você quer um tópico frasal, você quer entrar num parágrafo com uma clareza no que você vai tratar e no que você vai desenvolver, você tem que ser claro no que você está falando. É diferente de você dizer a televisão é prejudicial e você começar até dizendo assim, a televisão, por incentivar o seu consumismo desenfreado, se tornou uma ferramenta muito prejudicial às famílias de classe média. Pronto, esse é o seu tópico frasal. Fechou? Aí, a partir daí, você vai trabalhar o porquê é prejudicial e como que se pode evitar isso. Que nós vamos trabalhar mais à frente essas questões, entendeu? A ler é importante, aí você diz, a leitura desenvolve no leitor o domínio das possibilidades expressivas de sua língua, ponto. Ao mesmo tempo que você está explicando por que ler é importante, isso também pode ser um tópico frasal, que você vai desenvolver o que são essas possibilidades expressivas da língua, o que melhora nisso, entendeu? A questão é exatamente essa, você ser claro no que você está falando, para você poder desenvolver de forma coerente o que você pretende desenvolver, e não ficar dando volta em torno de uma explicação que muitas vezes você não tem como tornar mais clara a partir somente de uma afirmativa, quase que de uma oração. Então você precisa, nessa oração, nesse período composto que você inicia, como no seu caso, do seu tópico frasal, que pode ser uma oração ou duas orações, porque na verdade o tópico frasal é delimitado pela ideia e não pela estrutura sintática, você vai colocar isso e vai fazer uma coisa de tal forma que a partir dali você vai expandir toda a sua ideia. É exatamente isso. Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui que nós temos. Alguns exemplos mais que nós temos aqui sobre a questão de tópicos obscuros. Por exemplo, é perigoso viver no mundo de hoje. Eu acho que ninguém questiona que não seja perigoso. A questão nem é essa. A questão é por que é perigoso. Agora, se a gente faz um tópico frasal do tipo é perigoso viver em um mundo com tantas ameaças à nossa saúde. Você automaticamente, quando diz é perigoso viver em um mundo com tantas ameaças à nossa saúde, você delimita o tópico frasal. A perigoso em que sentido? Guerra, doença, assalto, seja o que for, violência. Não, você está falando da questão da saúde. Então você vai trabalhar um tópico frasal que fala as ameaças do mundo à saúde das pessoas. Saúde mental, saúde física, etc. Se você dissesse, por exemplo, com tantas ameaças à nossa saúde mental, você delimitaria mais ainda. Você faz um tópico frasal mais específico ainda, o que, de certa forma, é muito bom, porque você delimita o que você vai falar. Num outro parágrafo, você pode falar também, mas a saúde do corpo físico também, e ela não fala outra coisa. Mas para esse parágrafo, você trabalharia esse tópico, ok? É perigoso viver em um mundo onde a violência assusta a cada dia. Pronto, aí outra situação. Aí você colocou que o perigo de viver no mundo está associado à questão da violência, que é uma coisa bem interessante se colocar. E aí você vai desenvolver os problemas da violência. Vocês estão percebendo a diferença do que é um tópico frasal obscuro para um tópico frasal que é mais claro, que fica mais claro do que você vai tratar? É exatamente isso. É essa diferença que a gente tem que pensar, que a gente tem que trabalhar. Ok? O último exemplo o problema da alimentação é grave. Tá legal, mas grave por quê? É o mesmo problema que a gente tem no outro. O cara chegou e disse, é perigoso no mundo de hoje. Tá, por quê? O problema da alimentação é grave. Tá. Aí eu vou pegar esse tópico frasal e eu vou fazer ele ficar mais claro para que a gente possa trabalhar. Vamos lá? Então eu vou dizer o seguinte.
Alimentar-se mal é a porta de entrada para inúmeros problemas da saúde. Beleza? Eu fiz um tópico frasal tão claro que eu vou tratar 2 tópicos dele. Eu vou tratar a questão de alimentar-se mal e os problemas de alimentar-se mal na saúde das pessoas. É isso aí, é exatamente isso. Você tem o tópico frasal claríssimo do que você vai falar. É isso que você tem que ver. Eu fui claro no que eu vou falar na hora que você começar a escrever? Exatamente isso. Comer bem é o primeiro passo para uma vida saudável. Pronto, esse é um tópico frasal também bem claro. Porque eu estou deixando claro para você o seguinte, olha, alimentar-se bem e vida saudável. Todo o meu parágrafo vai ser estruturado no sentido de dizer por que quem se alimenta melhor tem a vida mais saudável. Entendeu? É basicamente isso, gente, que eu ia falar com vocês. Eu vou dar uma pausa aqui e vou entrar na segunda parte dessa vídeo com os slides na próxima aula, tá? Senão fica muita coisa sobrecarregada que já vão entrar nos exercícios, ok? Um abraço, até a próxima aula. Bom, foi basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail, manda um WhatsApp ou deixa na própria plataforma essa dúvida, que vai esse vídeo vai ter um fórum ligado, ok? Vamos lá, vamos para a segunda parte, que é a segunda parte a respeito de paragrafação no próximo slide.